Marcelo, mas é isso, pode falar. Desculpa. Então, é só aproveitando você esse que gancho. Manda aqui, ó, você não tem Você que manda, Marcelo. Você aqui, pelo amor de Deus. Eu tô aqui aprendendo muito. Tô muito feliz com isso. Então, não seria errado pensarmos, com todo o respeito do mundo, que um dia poderemos atingir esse grau de evolução crístico, um grau de evolução... Não é errado, não, é certo. É o certo pensarmos assim, né? É o certo. Eu até falo assim, brincando. Às vezes chegar lá e apertar a mão e falar, olha, consegui também. E eu acho que é isso que eles esperam da gente, não é isso, Marcelo? Exato. Você é um Cristo em potencial. Nossa. Você é um Cristo em potencial. E isso não é ilusão, não é fantasia. Todos nós somos isso. Então, na verdade, eu até brinco com os meus alunos e falo assim, você já é um pré-ascensionado, eu falo, né? Porque você está no caminho dessa ascensão. Assim como a iluminação, no conceito do budismo, ela não é um estalar de dedos, é um processo. Todo mundo está se iluminando gradualmente, né? Iluminando a consciência. Então, o que você colocou é perfeito. Somos Cristos em potencial e você vai chegar num ponto, sim, de alcançar a plena iluminação. O que é evoluir? Acelerar o processo de iluminação. É isso. Você sempre foi um ser divino, mas você está dentro de um ego humano que limita a tua consciência. Então, a evolução significa quebrar a casca do ego e se iluminar dentro da condição egóica e humana. É fazer o ego ser, como Jesus Cristo nos ensina, ele ensina isso e não é colocado normalmente, que nós temos que nos tornarmos, na condição humana do ego, o que somos divinamente. Esse é o propósito de todos nós. Isso é chegar na cristificação. Nossa, entende? Chegar lá, né? E você acha que o domínio ali, vamos dizer, acho que é o termo melhor utilizado, que eu consigo pensar no momento, o domínio dos sentimentos, do pensamento, que a gente sabe que é uma coisa muito difícil, né? Porque tudo que a gente conversou agora, o vigiar e orar, que sempre falavam para mim quando eu era criança, nunca fez tanto sentido como agora, né? Porque é muito fácil você jogar essas palavras ao vento, né? Vigiar e orar, sempre. Só que eu era moleque, não entendia. Então, hoje isso faz mais sentido para mim. Então, seria um caminho, Marcelo, esse entendimento, né, que somos Cristos em potenciais, né, e esse autodomínio das nossas emoções, ter um autocontrole das emoções, trabalhar isso, um autocontrole dos pensamentos, seria um caminho para chegarmos nesse objetivo? Sem dúvida, sem dúvida. Você precisa, como ponto de partida, sair da mente reativa, que é uma mente que o tempo inteiro ela é vítima do mundo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é sair do vitimismo em relação ao mundo, que tem a ver com a metafísica, no seguinte sentido. Eu olho o mundo e como eu disse agora há pouco, eu sei que eu atraí ou criei essa realidade. Então se eu sei disso, eu sei que eu tenho potencial para mudar meus sentimentos e assim mudar a camada de realidade que eu vivo. Como se fosse, como eu chamo no meu livro, O Poder da Lucidez, eu chamo de metaverso psíquico, que é uma camada, como se fosse, comparando com o metaverso do mundo virtual, né? Então, na verdade, é exatamente isso. Você precisa sair da reatividade. Isso significa eliminar a raiva, eliminar o medo, eliminar a culpa, eliminar a mágoa e entrar na mente serena, neutra. A mente neutra é a mente que observa a vida e vê potenciais. Ela não julga que não é possível, ela julga que é possível. Eu só preciso ganhar sabedoria e ver qual é o caminho. Então, na verdade, é por aí que você vai começando a perceber que você tem potenciais de acelerar o teu grau de bem-estar, lucidez, felicidade agora, nessa vida, em relativamente pouco tempo. Nossa, entende? Eu tive uma percepção disso, né, uma centelha de percepção disso quando eu escutei uma pessoa falando para mim, olha, eu acho que nós temos poucos momentos felizes na vida, o resto é tudo dor de cabeça. Aí isso me fez pensar, foi aí que eu comecei a procurar sobre esse tipo de coisa, sabe, Marcelo? E eu falei, não, eu não quero isso para minha vida.
Não, eu quero o contrário. Eu quero ter mais momentos felizes e poucos momentos tristes. Isso é o jeito que você encara a vida, né? Maravilhoso isso. Porque você está mostrando um caminho, cara. O momento não feliz daquela pessoa, para outra, quando ela observa a realidade dessa pessoa que disse isso, para outra seria um momento feliz estar naquela situação, né? Depende do ponto de vista, né? Exatamente, cara. É um olhar, é o tal da mente reativa, é um olhar derrotista. A mente reativa, ela tem muito medo, então ela prefere procrastinar, ela prefere, sabe, a mente reativa, ela quer segurança, ela quer conforto, ela quer... E as pessoas não entendem uma coisa, evoluir vale muito a pena, mas dá trabalho. Não é fácil, né? Não é fácil, é difícil. Você não pode desistir nenhum segundo. Não, mas vale muito a pena. Só que dá um trabalho, as pessoas não querem enfrentar esse trabalho. A felicidade, como eu disse, que eu entendo felicidade como fruto da liberdade do ser, como eu estava dizendo. Maravilhoso. Então, se você quer ser feliz, quem diz, né, o que o Leandro comentou, quem diz que a vida só tem alguns momentos felizes, na verdade está relacionando a felicidade com acontecimentos. Está sendo vítima do externo. Então, se a situação é boa, eu estou com dinheiro, eu estou com saúde, eu estou, sei lá, o que a pessoa deseja, ela vai dizer, hoje eu tive um dia feliz. Nossa, olha. Entende? É um fato, muitas vezes fato. É relacionado ao dinheiro. A pessoa está pensando só no dinheiro. Claro que é muito bom, mas só que a pessoa, ela sintoniza a felicidade dela só em receber o dinheiro, mas não em como que ela vai conseguir receber aquele dinheiro. Ela quer o dinheiro lá. Mas o que você vai fazer? Qual é o teu valor, né? A sua missão? Sim, também. Que vai saber, eu colocaria assim, dar significado para isso, né? Eu acho muito legal, você me fez lembrar, Farrell, uma questão da lei da atração, que as pessoas normalmente, elas dizem assim, eu quero atrair o dinheiro, né? Então, por quê? Porque o dinheiro traz liberdade, eu quero ser livre. É um erro. Por quê? Pegando um insight do que você falou. Porque a liberdade, se você quer atrair dinheiro, o dinheiro é uma energia que simboliza o livre-arbítrio, simboliza a liberdade no inconsciente, metafisicamente e psiquicamente. O que é dinheiro? Traduzindo, é livre-arbítrio, liberdade. Só que qual é o erro das pessoas? É acharem que o dinheiro traz a liberdade e não entender que o sentimento de liberdade é que atrai o dinheiro. Nossa. Isso é uma chave, assim, que as pessoas não sacam, às vezes, na metafísica, e acham que tem que desejar e visualizar coisas. E quando fazem isso, alimentam o desejo, ele é o vazio de alguma coisa. Quando você deseja alguma coisa, você mostra o que você quer, mas você não mostra que você se sente merecedor. Por isso que é tão importante, eu falo sempre, você pode não ter dinheiro agora, mas além de dar um significado interno, como você disse, ou seja, colocar nisso um sonho, eu vou colocar esse significado como um sonho, o que eu vou fazer com isso, o que isso vai me acrescentar, ou para mim ou para o mundo, através das minhas ideias, projetos e trabalho. Mas além disso, entender que o sentimento de merecimento da liberdade atrai dinheiro. Senão isso a pessoa tem muito dinheiro e ela vai falar, ainda bem que eu tenho dinheiro porque eu posso me tratar. E às vezes quando ela não tinha o dinheiro, ela não precisava se tratar. Tem isso também. Né? Exato. Olhar o dinheiro como remédio para as dores de alma, né? Para as carências, para o sofrimento. Prosperidade, né? Às vezes a pessoa tem lá, eu ganho, sei lá, a pessoa fala ganha 100 mil por mês. 90 mil do que ela ganha é para coisas que ela não queria ter na vida dela, para resolver bucha, para resolver problema de saúde. Então, se você olhar para um cara que ganha 10 mil, esse cara está muito mais próspero. Se não tem esses problemas, está muito mais próspero, né? Exato, né? Eu acho que principalmente se essa pessoa está alinhada com a essência dela. Porque o que faz a pessoa ser saudável é o alinhamento com a essência. Eu acho que as pessoas adoecem quando elas querem ser outra pessoa. Isso vem da educação que a gente recebe na infância, isso vem de condicionamentos que fazem você querer acreditar que você, na sua verdade, não tem valor. E aí você começa a querer ser outra pessoa. E aí que você adoece.
Que legal, Marcelo. Legal. E tem uma pergunta que acho que faz um link bacana aí com essa questão dos extraterrestres, que foi a Regiane que colocou mais um adendo aqui. Como surgiu e quando a Fraternidade Branca? Olha, vamos lá, né? A Fraternidade Branca, ela tem um histórico terreno e tem uma história espiritual. Se a gente falar da história terrena, as referências que temos dentro do ocultismo remonta à Atlântida. Remonta à Atlântida e existem registros disso como formação humana desde o período egípcio, dos registros que restaram para a gente. Então, dali para cá, desde o Egito Antigo para cá, existem registros da formação da Grande Fraternidade Branca aqui na Terra. Mas isso é anterior, desde o tempo da civilização Atlante, que, lógico, não deixou alguns registros através de outras civilizações, como a egípcia, né? Mas não de maneira direta ainda, que se tenha reconhecido, pelo menos de maneira científica. Agora, a Grande Fraternidade Branca, ela corresponde, no plano astral, à esfera crística. São todos os seres que, como nós, reencarnaram aqui em outros sistemas evolutivos de outros planetas, e alcançaram um grau de ascensão, como a gente diz, e despertaram plenamente o Cristo interno. E do modo Jung de falar, seria a plena individuação. Então o cara alcançou a individuação, alcançou a ascensão, a serenidade, como eu falei, plena. Esses caras e essas caras são as pessoas que no plano astral hoje compõem a essência da Grande Fraternidade Branca. Então, o que eu sempre tomo cuidado, Farrell, aproveitando a pergunta, né, é de observar, que é uma coisa que eu questiono muito com os meus alunos, que as pessoas não tratem a Grande Fraternidade Branca e os mestres ascensionados como se fosse um modelo religioso só. Porque eu acho que aí vem como tudo pode ser também distorcido. Se você tratar como um modelo religioso, você vai evocar os mestres, por exemplo, como se fossem santos. E aí você começa a não assumir responsabilidade de novo. De novo, olha. Você percebe isso, que, olha, né? Um círculo vicioso isso. É um risco que qualquer visão, por mais bonita e grandiosa que seja para a evolução, se ela for vista do modo errado, ela pode gerar em você uma repetição kármica, um aprisionamento kármico, ao invés de te libertar. E se usar em excesso, por exemplo, uma chama violeta ou um outro raio, também você vai ficar usando só aquela capacidade, né? Para o momento que você precisa, tudo bem, mas depois você precisa entrar em sintonia com outras frequências, né? Eu vou colocar isso que você colocou, acrescentando um outro jeito, que é assim, você vai acabar usando os raios, que são energias divinas, como se fossem remédios. E aí que cai nisso que eu falei, você acabou se colocando como uma vítima, uma pessoa doente, que precisa de cura disso. Tudo bem, você vai receber, até certo ponto. Você vai ter estímulo. Você vai ficar escravo, vamos dizer assim, daquela energia, né? Vai servir como uma muleta sempre para você, né? Ali. Exato, e principalmente, Leandro, você não percebe nesse processo, desse jeito que eu expliquei, você pode não perceber que os 7 raios estão em você. Que você tem que despertar e não só receber. Olha. Entendeu? Você é o cara que tem em si, você é Deus também. Então você tem o princípio de Deus, você tem as 7 frações de Deus em você. Então, receber essas energias, isso eu sinto falta às vezes de algumas pessoas que trabalham muito especificamente com a Fraternidade Branca, no sentido popular, né? Não no sentido talvez mais oculto. Mas no sentido popular, quem trabalha com isso às vezes dá a impressão que as pessoas obterão curas e ótimo que tenham essa consciência, mas não é dado a consciência de que ela tem que se conhecer. É muito interessante você entender quais são seus raios primordiais. Existe um raio raiz, que é o raio essencial, dos 7 que você tem, eu tenho, nós temos um raiz que é o principal, que é diferente, de acordo com as nossas encarnações. Aquele que foi mais desenvolvido. Existe um raiz, um de missão e um de ciclos, chamado cíclico. Isso é interessante, porque você começa a ter um olhar de autoconhecimento pelos 7 raios. Nossa, que sensacional. Então, 7 raios, mas tem gente que fala que tem outros ainda, né? Se você olha para o arco-íris, se diz popularmente que o arco-íris tem 7 cores.
E na ciência, é claro que o arco-íris tem milhões de cores. Ele tem milhões de cores. Não é exagero falar, milhões mesmo. São nuances de cores. E os raios é a mesma coisa. Você tem 7 arquétipos, 7 princípios que dão origem a todas as mitologias que eu estava te falando antes. Muito legal. Só que esses 7 arquétipos, ou 7 forças, se mesclam de modos diferentes, gerando possibilidades matemáticas absurdas. Então, não é que existam, eu discordo da visão, Farrell, de que desde a década tal agora existem tantos raios, como alguns dizem. Eu não vejo isso. Eu vejo que o que existe agora sempre existiu, é universal, desde do Big Bang. O que existe hoje sempre existiu, tudo é Deus. De novo eu vou para o hinduísmo que diz não há nada fora de... Não é que não, eles dizem assim, não é que exista um só Deus, é que não há nada fora de Deus. Então não é que tem um Deus superior. Não tem um Deus superior. Sim. Não há nada que não seja Deus. É o todo, né? É o todo, é exato. Filhos do todo. Estou no lugar certo para falar disso. Uma vez eu estava conversando com uma amiga, ela falou, agora o pessoal tá falando que tem mais raio, mas pô, só tem 7 dias da semana, vai me complicar a vida aqui. Pois é. Como é que faz? Como é que faz? Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo tá aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas. Farrell Molina falando, um grande abraço.